a desinflação de Volcker. Agora entra a era Greenspan. Vamos ver aí o que esse outro presidente do Banco Central ele fez na economia. Acho, se eu não estou enganado, foi um dos presidentes do Banco Central dos Estados Unidos que mais tempo ficou à frente da política monetária americana. Vamos ver aí o que a gente pode aprender nessa sessão. Desde a inflação provocada pelo OPEP na década de 70 e a desinflação de Volcker nos anos 80, a economia dos Estados Unidos tem passado por flutuações relativamente brandas de inflação e de desemprego. Então agora, na figura 12, nós vamos ver lá a inflação e o desemprego de 1984 a 2005 no caso americano. Esse período aí é o chamado de era Greenspan, tá vendo? Um dos presidentes de banco central, um dos presidentes de Banco Central nos Estados Unidos, eu acho que talvez o que passou mais tempo como presidente do Banco Central e o que passou mais tempo sendo responsável pela política monetária americana. Então esse período é chamado Era Greenspan por causa de Alan Greenspan, que em 87 sucedeu Paul Volcker como presidente lá do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. O período começou com um choque de oferta favorável. Então veja, em 86, os membros da OPEP começaram a discutir a respeito dos níveis de produção e seu duradouro acordo de restrição da oferta se desfez. Então no caso do Volcker, ele sentiu os efeitos de um choque de oferta adverso da OPEP lá nos anos 70, e já o Greenspan sentiu um choque favorável de oferta, porque a OPEP agora ajustou, digamos assim, para os seus níveis de produção, o que fez com que um pouco o preço do petróleo caísse. Então, os preços do petróleo caíram aproximadamente pela metade. Como mostra a figura, esse choque de oferta favorável, então positivo, levou a uma queda da inflação e do desemprego de 84 a 86. E aí aqui é aquilo que a gente viu, né? É a situação inversa. Então, se eu tenho um choque de oferta favorável, ou seja, se eu tenho alguma coisa que aconteceu que reduziram os custos de produção, consequentemente, o meu efeito sobre o meu nível de produção, dado que as empresas podem lucrar mais, é produzir mais, empregar mais, e consequentemente você também tem uma queda na inflação. Portanto, você tem aí um deslocamento para baixo da curva de Phillips, que a gente vai vendo aí nos próximos passos. Então, desde então, o Fed tem tido cuidado para evitar a repetição dos erros de política da década de 60, quando uma demanda agregada excessiva pressionou o desemprego para baixo da taxa natural e elevou lá a um processo inflacionário considerado muito alto. Então, quando o desemprego caiu e a inflação aumentou em 89 e 90, o Fed já elevou as taxas de juros e contraiu a demanda agregada, levando a uma pequena recessão lá em 1991 e 1992. O desemprego, então, se elevou acima da sua taxa natural e a inflação caiu novamente. Então, mesmo nesse grande período aí do Greenspan, esse período ele foi consequentemente um período em que você tem naturalmente um momento em que você tem, lógico, você tem instabilidades, mas você teve instabilidades assim, digamos, controláveis. Então, de 84 a 86 você teve esse choque de oferta positivo, mas veja, 89 e 90, quando o desemprego cai, aí logo em seguida a inflação aumenta, aí o Fed controla os juros, derruba a demanda agregada em 91, 92, aí o desemprego aumenta um pouquinho, a inflação cai, e você vai tocando hoje a economia muito nessa toada entre tentar controlar a inflação e desemprego. Então aqui, ó, se a gente for, olha só a era Greenspan, né? Então, uma curva de Phillips bem estranha, né? Começando aqui, ó, se a gente for ver aqui em 84, né? Então, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
Aí 91, desemprego cai, inflação aumenta. 92, desemprego aumenta e inflação cai. 93, aí ó, a inflação tá baixa. 93, 94, 95, 96, 97, aí inflação cai e a taxa de desemprego cai. 98, 99, 2000, 2001, aí volta aqui, acho que 2002, 2003, 2004 e 2005, ó. 2005 ele termina aqui com uma inflação em torno aí quase 4% e também um desemprego na faixa aí dos 5%. Então, a figura mostra os dados anuais, né, de 84 a 2005, sobre a taxa de desemprego e a taxa de inflação. Durante a maior parte do período, Alan Greenspan foi então o presidente do Federal Reserve. Então, as flutuações de inflação e desemprego foram relativamente pequenas. Então, isso mostra que ele digamos assim, ele confinou a economia a ter uma taxa de desemprego relativamente estável, né? Veja que a abertura, né, entre mais ou menos aqui 2000, 4% de desemprego, e talvez o período pior lá, quando em 84 você está aí com uma taxa de mais ou menos 7 e pouco por cento, e veja que a inflação em todo esse período dele ficou sempre abaixo de 4%, confinando aí a economia num espaço pequeno de oscilação, né? Mostrando assim, que na realidade esse é um dilema. Então, horas vai ter inflação, horas vai ter desemprego, e talvez o ideal, e talvez por isso que o Greenspan passou tanto tempo como presidente do Banco Central, é que a economia precisa de estabilidade. É claro que horas você tem enfim, um movimento. Vale lembrar que nesse período aí você teve uma série de crises. Você teve crise da Rússia, crise dos tigres asiáticos, você teve crise em 2001 das .coms, você teve atentado terrorista que mudou aí um pouco a geopolítica do mundo, do ponto de vista, enfim, de uma série de questões ligadas à segurança. O mundo nunca mais foi o mesmo. Então, consequentemente, você tem um sucesso de uma política de um presidente de Banco Central que deixou ali a economia mais ou menos estável, não teve picos, né? Se a gente voltar aqui rapidinho, só pra gente dar uma olhada, então aqui, ó, olha aqui, ó, esse período aqui da desinflação do Volcker, né? Ou seja, a economia operando em inflação alta, o desemprego, claro, também ficou ali um pouco confinado, mas você teve uma oscilação abrupta no que tange ao eixo vertical, que é a taxa de inflação. Então isso aí faz parte e talvez mostre o sucesso hoje exposto, né? Depois de acontecido o fato, é claro que dá para se fazer uma análise sobre se a gestão do Greenspan foi boa ou foi ruim. O restante dos anos 90 testemunhou um período então de prosperidade econômica. A inflação caiu gradualmente, aproximando-se de zero ao fim da década. O desemprego ele também caiu, levando muitos observadores a crer que a taxa natural de desemprego havia diminuído. Parte do crédito por esse bom desempenho econômico cabe a Greenspan e seus colegas do Federal Reserve, já que a baixa inflação pode ser atingida somente com uma política monetária prudente, o que mostra que foi muito a política do Greenspan. Uma política monetária prudente, parcimoniosa, que seria econômica, administrando ali os movimentos da economia de uma maneira bastante cuidadosa, né? Então, a gente tem que ter essa importância. Mas a boa sorte, na forma de choques de oferta favorável, também faz parte da história. E aí aquele negócio, é claro que alguns gestores da política macroeconômica, eles dão sorte de estar em momentos da história onde o choque é positivo, enfim. Mas isso aí não dá também para desconsiderar. E tem outros que vão viver em momentos da história onde você tem um choque, igual agora, com a guerra da Ucrânia e da Rússia. A gente tem aí um momento em que quem for gestor da economia vai ter que lidar com uma situação adversa gigantesca e precisa, portanto, lidar com os instrumentos. Talvez não vai fazer a gestão que quer, porque você tem um choque de oferta adverso, por exemplo, aí o preço do petróleo. Então, faz parte, enfim, da gestão. Não dá para economizar, não dá para
não dá para criticar. Então é igual o futebol, né? É igual um esporte. Se o gramado, se o terreno, ele tá mais ou menos, quem é bom joga no terreno bom, no terreno ruim. É claro que se o terreno for perfeito, né? A grama for bem cuidada, enfim, for sem buraco, tiver um nível de perfeição, é claro que a qualidade e o desempenho será melhor. Mas caso não seja, quem é bom, quem compreende o funcionamento da economia vai lidar com os resultados, igual agora, economistas competentes e capacitados, eles vão saber lidar com esses choques que a economia global está vivendo agora por conta do pós-pandemia. A economia, entretanto, enfrentou problemas em 2001. Então, o fim da bolha das empresas.com, que eu tinha citado no mercado de ações, os ataques terroristas de 11 de setembro e os escândalos contábeis em grandes empresas contribuíram para deprimir a demanda agregada. E ainda tinha até esquecido o fenômeno, né, das empresas da Enron, de outras empresas de energia que fraudaram escandalosamente dados contábeis e, assim, criou uma crise. Então, as .coms que estavam começando nos mercados acionários, você teve um colapso de empresas.com, né, uma crise, um crash. Você teve o 11 de setembro e ainda você teve os escândalos contábeis que contribuíram para justamente você deprimir a demanda agregada. O desemprego aumentou, enquanto a economia registrou sua primeira recessão em uma década. No entanto, a combinação das políticas monetárias expansionistas e fiscais ajudou a encerrar essa queda. E no início de 2005, a taxa de desemprego estava próxima da maioria das estimativas da taxa natural. Em 2005, o presidente George W. Bush nomeou Ben Bernanke como sucessor de Alan Greenspan na presidência do Fed. Bernanke foi empossado, então, em 1º de fevereiro de 2006. Em 2009, Bernanke foi renomeado pelo presidente Obama. E na época de sua nomeação, Ben Bernanke disse: minha primeira prioridade será dar continuidade às políticas e às estratégias estabelecidas durante o período de Greenspan. Pois bem, aí Bernanke é um outro caso, mas consequentemente o Bernanke teve que lidar com a crise de 2009 que, enfim, colapsou, e aí a gente vai ter um problema desde lá e até agora na pandemia, um problema de uma